E aí, doutor, como é que fica assim o consumidor, o paciente, com tantas informações? O senhor concorda com tudo que ela falou ali no VT? Vamos partir de um princípio básico. Quando um carro vai se movimentar, a gasolina é uma energia química que é transformada em mecânica para ele andar e há uma perda que é transformada em calor. No corpo humano é a mesma coisa. Quando você come alimento, há uma perda. Só que a mãe natureza, ou Deus, pegou essa energia que sobra de calor para manter o nosso corpo na temperatura 36 graus para nós possamos viver. Então, o organismo é mais bonito do que o carro, mais completo, obviamente. Muito bem. Então, esse metabolismo basal que foi citado é aquilo que é formado, é a termogênese, o calor formado por tudo que é feito no organismo. Nós estamos conversando aqui agora, mas seu fígado está funcionando, seu rim está funcionando, seu cérebro está funcionando. Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda bem. O plano B é pior, né? Exatamente. Então, isso é 60% é gasto. Existe mais 30% que é a chamada termogênese facultativa, que é aquela mais do sistema nervoso central, atua no sistema produzindo adrenalina, etc. e tal, que faz com que haja um gasto maior ou menor. Isso serve para vários dias, inclusive você está com frio, você tem uma produção maior de calor, exatamente um jeito que a mãe natureza faz. E o terceiro, que é a minoria, 10%, se divide aí por 50 coisas. Uma das 50 coisas é essa termogênese dos alimentos. Então, isso tem pouco valor ou praticamente nenhum. Mas quando você divide os alimentos, você divide em 3 grupos. Tirando fora as outras, como vitaminas, sais minerais, etc. Quando sobra os outros, que são os macronutrientes, é proteína, gordura e açúcar. O que existe é que a proteína tem uma termogênese maior do que o açúcar mais que a gordura. Mas é coisa mínima, isso são coisas desprezíveis, não tem assim, valor importante na alimentação do indivíduo. Quando você dá alimentação para uma pessoa, o que você tem que fazer, primeiro chama educação alimentar. Você mostrar à pessoa que o alimentar é uma coisa fundamental, mais até talvez do que escovar dentes, do que tomar banho, certo? Porque o maior patrimônio que você tem é teu corpo, certo? Você troca de emprego, você troca de carro, você troca de cidade, mas você não troca de corpo. Esse troço aqui não tem peça de reposição. Então você tem que investir nesse patrimônio que Deus te deu. Isso aqui é insubstituível. Então como é que você faz isso? A primeira coisa é a manutenção. Se você compra um carro, uma Mercedes-Benz, aí de 800 mil reais, mas leva para a roça e fica carregando tijolo, andando na lama, você estraga ela. Mesma coisa que o corpo. A matéria-prima é o que você ingere, é o que você come. Isso é matéria-prima. Então você tem que saber fazer uma dieta balanceada. Porque hoje o que acontece? Ninguém chama a gente para nada a não ser para comer. Principalmente os crentes, doutor. Principalmente os crentes. Essa frase, se você twittar agora, você tem 200 mil retweets em segundos. Não é verdade? Porque crente não bebe, só come. Só come. E o pior é que a bebida alcoólica também é uma comida líquida e com alto poder energético, e pior ainda, bebida alcoólica abre o apetite. Então, ela é pior do que a comida, nesse sentido. Nem estou falando das outras coisas ruins, mas nessa ela abre o apetite. Deixa eu aproveitar o que o senhor está dizendo. Tem uma participação no Twitter da Lu Barbelli, está perguntando o seguinte: o que o doutor diz sobre os milagres atuais, como, por exemplo, óleo de cártamo, de coco, semente de chia, são verdades ou os resultados? Acho que está somado a essa pergunta. Uma dúvida que eu tenho também sobre óleo de coco. Muito obrigado pela pergunta. Vamos lembrar uma coisa, que existe sempre uma luta entre o marketing e a ciência, certo? O médico trabalha com a ciência. Ciência é você transformar os conhecimentos científicos para ajudar a população. E o marketing para vender. Longe estou eu dizer que o marketing está errado. O marketing também está certo. Ninguém está errado. Mas é importante a gente trabalhar com marketing que não prejudica o ser humano. A partir daí está errado. Então, se vocês repararem, não passa 6 meses, 1 ano, sem vir uma mágica para emagrecer, certo? E essa mágica, única vantagem de marketing, de vender, de ganhar dinheiro. O gordo está aumentando, as pessoas com excesso de peso, já está em 48,5%. Homens 52%, mulheres em torno de 46%. E está aumentando, então é um mercado muito grande. Então, a pessoa é um viciado. A Organização Mundial de Saúde é clara. O indivíduo gordo, ele é um viciado. É hipocondríaco, né? Não é hipocondríaco. Ele é viciado, igual um tabagista, igual um alcoólatra, entendeu? Ele é um viciado. E esse vício dele, ele perdura durante muitos anos. Quanto mais tempo você tem um vício, é mais difícil parar. Se a Luciana fala comigo, Saulo, eu comecei a fumar tem 5 dias, estou com a tosse danada. Eu mando ela parar de fumar, ela para rindo. Agora, se ela falar comigo, eu fumo desde os 12 anos, é muito mais difícil. Quanto mais tempo você tem um vício, então se a pessoa é gorda há 20 anos, é mais difícil parar com esse vício. Então ele vai a um médico. Isso é até um hábito, né? Porque a pessoa vai descontando tudo na comida, ela pega e... Chama canalização isso. Você canaliza hoje em dia, hoje está um mundo muito competitivo. Então o jeito canaliza a ansiedade no alimento que é prazeroso. E o cérebro registra aquilo como uma coisa prazerosa. Então eu estou triste, porque eu
estava disputando um lugar aqui na TV com alguém e perdi, eu vou ali e como 2 sanduíches, entendeu? Como 6 pães de queijo. Então, isso, gente, leva ao vício, induz. A pessoa associa o alimento com as coisas tristes e alegres. Ah, meu irmão passou no vestibular de medicina, vamos comemorar hoje como? Comendo, certo? Eu perdi o concurso, pô, eu tô chateado. Vou comer. Promoção da Rede Super. Como nós vamos comemorar? Comendo na pizzaria. A pessoa estava calhando a nossa promoção. Não. Antes do senhor continuar falando, deve ter muita gente em casa que está querendo fazer perguntas para o senhor. Então, se você quer fazer perguntas para o doutor Saulo, então anota aí os nossos canais de interatividade. Para ligar no nosso CAT, ó, lembrando que além de fazer a pergunta para ele, você tirar suas dúvidas, hein? É uma consulta de graça aqui na TV. Então, você, além de fazer a pergunta, você pode ganhar prêmios com a gente. Hoje tem o kit da Discípulo Jeans, tem também o kit Aliança do pastor André Valadão. Então liga lá, 31-3209-3301, ou você pode tuitar, o Maurício está com o iPad que vai ler sua pergunta na hora, para de tudo, @detudoumpouco.tv, ou também pode enviar para o nosso e-mail, @redesuper.com.br. Já ia soltar um bate-papo de novo aqui. Bom, continua, doutor. Sendo específico na sua pergunta, essas coisas não valem nada, entendeu? Essas mágicas que estão sendo oferecidas não valem nada. O que vale é a pessoa ter uma educação com um profissional competente que vai orientá-la. O que comer, quando comer, que hora comer, de que jeito comer. Você fazer 6 refeições por dia, 3 maiores, 3 menores, balanceada, com quantidade certa de proteína, hidrato de carbono, lípidos, sais minerais e vitaminas, prazeroso, de tal modo que você gosta daquilo, sem pressa de perder peso. O jeito vai emagrecer, não pode achar que está disputando um campeonato de perder peso, não é isso. Você está se educando. Então, se você ficou 20 anos gorda, por que você não pode esperar 6 meses para deixar de ser gordo? Doutor, mas eu tenho um amigo que chama Emerson, onde eu pastorei lá em Igarapé, ele fez um campeonato para ver quem ia perder mais quilo em menos tempo, valendo R$200. Ele levou os R$200, viu? É o Emerson lá de Igarapé. Um beijo para você, e magrinho. essa luta aí para as pessoas que travam para emagrecer, o que o senhor acha da cirurgia que os obesos fazem para reduzir o estômago? Excelente pergunta. Só para o Emerson, amigo lá de Igarapé, né? É lembrar que quanto mais rápido a pessoa emagrece, é mais comum ele engordar tudo de novo, porque ele não se educou. Em sendo específico na sua pergunta, vamos dividir, existem 2 tipos de cirurgia. Um chama cirurgia bariátrica e o outro chama cirurgia metabólica, tá? O povo confunde as coisas. Cirurgia bariátrica é uma cirurgia para a pessoa emagrecer. Quem deve fazer cirurgia? São esses grandes obesos. Esses indivíduos já tentaram tudo, eles geralmente têm uma incidência de mortalidade de 1,5% ao ano. Então, eles não podem brincar com a história. O sujeito está aí com 200 quilos, já teve isquemia cardíaca, esse cara tem uma indicação. Mas para operar, tem vários pré-requisitos. Ele não pode ter cirrose, ele não pode ser etilista, ele não pode ter distúrbios psiquiátricos, ele tem que estar querendo, que às vezes a pessoa chega lá, eu vim aqui que minha mãe está me obrigando a fazer isso. Não, ele tem que estar querendo, ele tem que ter um laudo de um endocrinologista mostrando que já fez mais de 1 ano, 2 anos e não teve êxito. Esse indivíduo tem indicação, mas tem que ter um MC acima de 40 ou acima de 35. MC é massa corporal, para quem não sabe, né? É peso sobre a altura quadrada. Você pega o peso do indivíduo, divide por altura quadrada. Se der acima de 40, tem indicação. Acima de 35, se já tiver hipertensão, diabetes, também tem indicação. Isso é cirurgia bariátrica. Esses indivíduos, infelizmente, eles têm um reganho de peso com o passar dos anos. Muitos deles têm. Porque a maioria emagreceu o corpo, mas não emagreceu aqui, companheiro. Ó, não emagreceu. Então ele começa a abrir latinha de leite condensado, pôr canudinho e mama. Entendeu? E continua gordo na cabeça. Exato, porque eles pegam o estômago de uma pessoa normal, cabe 1 litro. Um pôr desses grandes gordos pode caber 1,5 litro, etc. E tal. Eles operam e deixam o cara com 30 ml. 30 ml é menos do que metade de um copinho daquele pequeno. Então o sujeito vai comer, ele faz vômito, tem dificuldade, força. Então o que ele faz? Ele não segue o que o médico manda, não se educa, ele operou, mas a cabeça continua gorda, ele põe canudinho e mama leite condensado, bate no liquidificador, coisa fica líquida e passa. É tragicômico. É tragicômico. Porque tem o lado psicológico também. Muitas pessoas entram até numa depressão, porque o que o senhor falou, eles emagrecem o corpo, mas não emagrecem a mente. Então quer comer e não consegue, não pode. Então é uma luta também. Deprime, porque muitos acham que é uma mágica. Eu tenho 200 quilos, vou deitar ali na cama, vou sair com... Não é isso. Você perde 40% do excesso de peso. Você tinha 200, tá? Você vai para 120, você tinha 150, você vai para 90. Maravilhoso. Mas se você não se educar, você vai reganhar aquilo. E o que é pior, com sofrimento. Entendeu? É porque aí o estômago está reduzido e vai fazer mais força, né? Exatamente. Para poder... E 30% dessas pessoas que operam têm efeito colateral, tem falta de vitamina, entendeu? Falta de várias outras substâncias. Agora, a cirurgia metabólica, o povo está confundindo. A cirurgia metabólica é uma cirurgia para tratar de diabetes. Certo? Também é uma cirurgia que está em caráter experimental ainda no Brasil, ou seja,
só deve ser feito no momento pelo Conselho Federal de Medicina em protocolos de faculdade para a pessoa controlar o diabético dele. É outra coisa. Aí você faz uma transposição do intestino, pega uma parte do intestino embaixo, coloca mais em cima e com isso a pessoa vai começar a produzir hormônios que ajudam a controlar o diabetes. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Doutor Saulo, eu quero só dar uma lida aqui no Twitter, que está bombando o Twitter aqui, o pessoal está amando a entrevista, amando as suas palavras e dizendo aqui também, uma última pergunta para o senhor responder e também agradecer aqui a Brandão Mar, Rangel NA, Lu Barbelli, todas essas pessoas estão mandando perguntas e nós vamos depois encaminhar para o doutor, ele assim que responder a gente encaminha para vocês, para todo mundo não ter condição de ir no ar, né? Mais uma pergunta que chama atenção e uma última pergunta, bom dia a todos, eu tenho retenção de líquidos, então, como eu devo proceder para não ficar inchada? A retenção de líquidos não tem nada com excesso de peso. O indivíduo gordo pode ter um pouquinho mais, principalmente nos membros inferiores, que a gordura comprime as artérias e dá um pouco de edema. Mas a retenção de líquido ele tem que ver se ele não tem um problema renal ou cardíaco. Então, a primeira coisa que ele deveria fazer é fazer uma consulta com um bom clínico para ver se ele não tem um problema cardíaco ou renal. Pronto, rápido e eficaz, né, doutor Saulo? A gente quer agradecer o senhor, doutor Saulo Cavalcante. Eu acho que eu vou agendar uma consulta com o doutor. Gostaria de saber se a senhora dá suas considerações finais também, deixar seus contatos, se alguém quiser entrar em contato com o senhor. Meu telefone é 3261-5822. E minha palavra final é o seguinte, é muito importante a gente respeitar o obeso. Ele tem uma doença. E a pessoa que tem uma doença precisa, antes de tudo, de carinho. A melhor forma de carinho é ser honesto com ele. Não dizer fantasias, não prometer mentiras. Vai, faça ciência. Ciência você está investindo no seu maior patrimônio, que é teu corpo.